As novas regras para a tributação de herança. Bevilacqua, a perícia judicial. Introdução. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Trata-se de um tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações. ITBI, Imposto sobre Aquisição de Bens Imóveis. Muito embora o ITBI não incida sobre heranças, mas incide sobre os imóveis que geraram a herança para os herdeiros. O ITBI incide quando a aquisição e transmissão de um bem imóvel, seja por compra e venda, permuta, dação em pagamento, cessão de direitos ou qualquer outra forma de transmissão que não seja gratuita. O ITBI é cobrado de acordo com o percentual definido pelo município, limitado a 5% conforme estabelecido pela Constituição Brasileira. Nesse sentido, quando ocorre a transmissão gratuita de um determinado bem imóvel, trata-se de doação, instituto jurídico que está fora do campo de incidência do ITBI, a doação está no campo de incidência do ITCMD. Contudo, para facilitar o entendimento, vamos resumir da seguinte forma. ITCMD, igual imposto causa mortes, é devido aos Estados e Distrito Federal. ITBI, imposto inter vivos, devido aos municípios. Com a aprovação da reforma tributária, o ITCMD, que incide sobre heranças e doações, passará a ter uma alíquota progressiva e obrigatória no país inteiro. A alíquota aumentará de acordo com o valor do patrimônio. O resultado poderá significar o dobro de imposto para os imóveis. A progressividade de alíquotas já era facultativa para os Estados e Distrito Federal. Com a inclusão da progressividade no texto constitucional do regime de tributação do ITCMD, torna-se obrigatório, aos Estados e ao Distrito Federal adequarem a legislação estadual para instituírem a cobrança progressiva. Justifica o legislador que a progressividade de alíquotas é uma medida relevante, devido às disparidades econômicas existentes no país, optando pela capacidade contributiva de cada cidadão. A reforma não se limita à progressividade do ITCMD, mas também altera a competência, na hipótese da transmissão mortes causa de bens móveis, títulos e créditos, para o estado onde era domiciliado o de cujos, no lugar do estado onde se processar o inventário, não sendo mais facultado ao sucessor escolher o estado onde processar o inventário e consequentemente o estado competente para a cobrança do imposto. O ITCMD vai incidir também sobre os fundos de previdência privada, PGBL e VGBL. A ideia do legislador é fechar as brechas para o chamado planejamento sucessório, considerando que os fundos de previdência privada são utilizados como caminho para transmitir heranças pagando menos impostos. Os Estados e o Distrito Federal ainda precisarão editar suas leis ordinárias, instituindo a cobrança do ITCMD, nas hipóteses acima elencadas, tendo em vista que o STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que instituíram a cobrança antes da edição da lei complementar constitucionalmente prevista. Não é segredo para ninguém que a regularização dos imóveis recém-adquiridos dependem de uma série de procedimentos burocráticos e custosos, os quais só se concretizam após o pagamento de alguns tributos, sendo os mais conhecidos entre eles, o ITBI, Imposto Inter Vivos, pagos na aquisição do imóvel, e o ITCMD, Imposto Causa Mortes, pago no inventário. A regra torna progressiva a alíquota do ITCMD, está entre 2% e 8%, segundo o valor da herança. A taxa será aplicada proporcionalmente sobre o volume da transmissão. A base de cálculo é o valor dos bens imóveis, móveis e direitos na data do falecimento ou da doação. Quando o imposto não for pago nos prazos previstos na legislação, o valor a pagar será a soma do imposto, das multas, da atualização monetária, dos juros de mora e dos acréscimos previstos na legislação. Com a aprovação da reforma tributária no Brasil está havendo uma corrida dos contribuintes aos cartórios, para fazer doações em vida, testamentos e planejamentos sucessórios antes da regulamentação das novas regras de tributação. Assim é divulgado na imprensa até quem tem um poder aquisitivo nem tanto relevante estão fazendo. Testamento. Como colocado no início,
Isso de nada adianta, pois o ITBI é imposto devido sobre aquisição onerosa do imóvel, em vida, enquanto que o ITCMD é imposto causa mortes devido no inventário. Então toda vez que for regularizar o imóvel os tributos são cobrados e no caso o ITCMD é exigido no inventário. De nada adianta fazer corrida aos cartórios com o intuito de antecipar heranças em vida. O que deve ser feito é procurar regularizar os imóveis que ainda não estão regularizados no cartório de registro de imóveis, depois fazer um planejamento tributário de como deverá ser feito o inventário. Assista a reportagem publicada na mídia recentemente, em agosto de 2024. A seguir, depois mostraremos como podemos ajudar-lhes, de forma direta, clara e objetiva. Ligue direto em nosso WhatsApp, com número 019, telefone número 974-04-6064 Bevilacqua Perícia Judicial. Aprovada hoje pela Câmara dos Deputados, e ela estipula novas regras para a taxação de heranças. De acordo com o texto, os estados e o Distrito Federal vão continuar responsáveis por definir as alíquotas cobradas dos herdeiros. A diferença em relação às regras atuais é que todas as unidades da federação terão a obrigação de adotar um sistema de taxação progressiva, de modo que as alíquotas mais baixas incidam sobre os menores patrimônios. A taxação máxima vai ser aplicada apenas aos maiores patrimônios. Entidades públicas, religiosas, sindicais e políticas vão ficar isentas do imposto sobre a herança. Essa isenção também vai se aplicar a instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Em relação à previdência privada, cada estado terá autonomia para definir se ela estará sujeita à taxação. O texto aprovado pela Câmara segue agora para o Senado, que vai definir as alíquotas máximas que poderão ser cobradas. Estou com saudade de você, viu, Arrig, para nos ajudar aqui a entender tudo. Porque, olha, herança é algo complicado. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse imposto hoje e a partir desse texto aí da reforma tributária, o que muda? Como é que vai começar a funcionar? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. É um prazer muito grande estar com você novamente. Muito bom estar com todo o público da Band. Pois bem, hoje aprovou essa segunda etapa da reforma, dizendo o seguinte: agora tem imposto. E o imposto será da seguinte forma. Pois bem, o PGBL, toda forma que o herdeiro receber, haverá um imposto. O VGBL, todas as aplicações feitas com tempos superiores a 5 anos, não haverá imposto. Então, e o Senado vai definir a alíquota máxima, que hoje é 8%, e há uma variação de um estado para o outro, começando em 4%, de acordo com o valor, sobe para 5%, 6%, 7%, 8%. Então, o Senado vai dar uma regulamentação a nível de taxa. É assim que será após a sanção, a aprovação por parte do Senado, abaixo de 8%. Até porque muitos estados estão muito quebrados e precisam arrecadar muito. São valores gigantescos que os estados, Paula, têm feito um procedimento da herança, de um modo geral, de avaliação dos bens todos na hora. E falando de previdência, será sob o valor total corrigido com os juros. Não é apenas aquilo investido, é o valor que o herdeiro receber total. E juros normalmente muito grandes. E, na verdade, o herdeiro, ele paga tanto imposto, porque assim, na verdade, a pessoa que deixa essa herança, ela já pagou imposto a vida inteira dela, né? Para tudo aquilo que ela está deixando, ela pagou imposto. Aí, o herdeiro também vai pagar imposto sobre tudo aquilo que ele herdou. Ou seja, se ele herdou 1, 2, 3 imóveis, tem tudo aquilo como você falou, o quanto ele era avaliado, o quanto ele vem sendo avaliado, se ele vai vender ou não, vai pagar imposto, vai pagar taxação. Aí no final paga mais, né? A sensação que a gente tem é que é um monte de taxação em cima dessa herança. E o detalhe é o seguinte, hoje nós temos aí essa alíquota máxima de 8% já definida, porque a pessoa tem 3, 4, 2 imóveis e tem lá uma previdência de 500 mil. Como ela tem 2 imóveis e o Estado vem e avalia esses valores lá para cima,
essa alíquota já chega a 8%. Então, quando cair sobre a Previdência, já cai sobre 8% mesmo. Então, mas você não tem só esse custo no momento do óbito, você tem o custo do advogado, você tem o custo da escritura, você tem o registro, você tem todo um conjunto de coisas. Essa conta, Paula, nunca fica em menos de 12% no Brasil, lamentavelmente. Eu entendo, aquilo que você falou, já pagamos muito imposto e agora mais imposto para pagar na hora tão infeliz das pessoas. As novas regras para a tributação de herança. Bevilacqua Perícia Judicial. Segunda parte. Agora que você já assistiu à reportagem e também já sabe que a intenção do legislador é fechar as brechas para o chamado planejamento sucessório, e que até os fundos de previdência privada serão tributados na herança deixada. Então, essa história que contam de blindagem tributária nada mais é que um planejamento tributário para rolamento de bens durante o inventário. Se você quer economizar ou tem dificuldades em pagar os tributos de inventário, jamais faça um inventário em cartório de notas, faça-o diretamente no fórum, junto ao Poder Judiciário, contratando um advogado experiente. Não tenha tanta pressa em resolvê-lo, pois sairá bem mais em conta que efetuar um inventário em um cartório de notas e feito às pressas. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais, contrate peritos expertos e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colhe os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos direto em nosso WhatsApp, com DDD número 19, telefone número 974 04 6064. Bevilacqua Perícia Judicial. A regularização dos imóveis é a parte crucial para a formação de bens a serem arrolados no inventário. No plano de partilha, é onde se extrai a base de cálculo para a devida tributação dos imóveis que irão gerar o I, T, C, M, D, e possivelmente revisar o I, T, B, I que já foi pago, ou que ainda deverá ser pago, se não foi ainda. O trabalho do perito, para o devido planejamento tributário do inventário, começa nesse momento crucial. O valor dos imóveis determinados no inventário e que servirão de base para recolher as taxas processuais, bem como os tributos necessários. O valor da transação imobiliária goza da presunção de veracidade, desde que fundamentada em laudo pericial, e os municípios não podem arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, bem como os estados a base de cálculo do ITCMD, apenas com respaldo no espelho do IPTU gerado de forma unilateral pelo município. As prefeituras, comumente arbitram o valor do ITBI, quando da aquisição dos imóveis. Pois bem, importante observar que o STJ definiu um entendimento contrário e distinto daquele adotado pela maioria dos municípios e estados espalhados pelo país. Presume-se verdadeiro o valor trazido e declarado pelos contribuintes como aquele transacionado, ou desde que comprovado, esses valores. Nesse sentido, poderá o herdeiro, ou o próprio autor da herança ou de cujos o trazer para o testamento, ou inventar o verdadeiro valor da transação, e ainda poderá pedir a restituição e reembolso às prefeituras de valores do ITBI pagos, outrora indevidamente quando da aquisição ou regularização da escritura do imóvel. Enfim, se o inventário for feito no cartório de notas, todos os tributos e taxas já são previamente exigidos antecipadamente, como também o ITCMD,
que deverá ser pago antecipadamente e ainda deverá ser de até 8% sobre o valor do imóvel constante no carnê do IPTU. Veja que é conveniente as prefeituras superavaliar os imóveis, deste modo aumentando a tributação do IPTU, do ITBI, do ITCMD e até da taxa judiciária do inventário, que é 1,5%. Então, quanto ao ITCMD, sendo seu advogado cauteloso, poderá postergar o pagamento para o final do inventário e ainda solicitar parcelamento, a partir da data da publicação da sentença prolatada pelo juiz. Considerando ainda que o laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o convencimento, julgamento e deferimento do juiz aos pedidos formulados pelo advogado no referido inventário. O laudo pericial, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. Finalizando, além de você ainda ter a opção de pagar o ITCMD, ao final do processo de inventário, ainda terá o valor do ITBI revisado, se pago indevidamente ou a pagar. Ligue em nosso WhatsApp, com número 019, telefone número 974 04 6064 e fale diretamente sobre seu caso. Bevilacqua Perícia Judicial.